Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um programa 7D em 12M. Aqui nós discutimos estratégias que vão levar você a fazer o seu primeiro 7D em 12M. Isso é, R$ 1 milhão em 12 meses. Eu sou Guilherme Grandini e o tema da live de hoje é um tema muito interessante, é um tema que foi muito requisitado, foi muito perguntado e é como atingir um público específico e gerar novos clientes. Então, esse é um tema que muitas pessoas perguntaram, muitas pessoas me mandaram mensagem ao longo dessa semana, ao longo das últimas lives. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema em específico. Quando a gente fala, pessoal, em como atingir um público específico e gerar novos clientes, a gente está falando em como conversar com aquela audiência. A gente está falando em como achar o nosso cliente ideal. E deixa eu explicar para vocês o que é o termo que a gente usa no marketing chamado avatar. Bom, o que é um avatar? Um avatar nada mais é do que o seu cliente ideal. Deixa eu explicar assim de uma forma que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Sabe quando você conhece, por exemplo, uma pessoa que você goste, que você está interessado em ter um relacionamento com essa pessoa? Vamos supor aí que você é homem ou você é mulher e você acabou de conhecer uma pessoa e você está interessado nessa pessoa, você começou a gostar dessa pessoa, você achou ela atraente, enfim, e você quer ter um relacionamento com essa pessoa. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer para que você possa, em algum momento, chegar a ter um relacionamento com essa pessoa? A coisa número 1 que você precisa fazer é conhecer essa pessoa. Concorda comigo? Então, isso é o primeiro passo que você precisa fazer quando você quer seduzir alguém, quando você quer estabelecer um relacionamento com alguma pessoa. E no mundo do marketing digital, quando a gente fala no tema de hoje, que é como atingir um público específico, e não só como atingir, mas como gerar clientes através desse público específico, a gente está falando especificamente em estabelecer um relacionamento. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas é exatamente a mesma coisa. Isso vale para qualquer negócio. Então, não importa se você é engenheiro, se você é barbeiro, se você é personal trainer, não importa qual seja a sua profissão. Não importa nem mesmo se você já faz alguma coisa no marketing digital, se você tem uma loja física, se você vende produtos, se você vende infoproduto. Cara, a questão aqui é como você vai atingir um público específico e trazer novos clientes, começando a ter um relacionamento. Então, eu gostaria de falar para vocês o termo avatar. A gente usa esse termo avatar, ele diz respeito ao cliente ideal, a você saber ter uma personificação de quem é o teu cliente ideal. Quem é a pessoa, o público-alvo que você está conversando? Quando a gente vai escrever um anúncio, quando a gente vai se direcionar, quando a gente vai escrever um texto de copywriting, que eu já falei várias vezes aqui o quão é importante fazer um texto de copywriting, ou mesmo quando você vai criar um anúncio no Facebook Ads para atingir um determinado público, que é, como que eu já disse, que essa é uma das grandes vantagens do marketing digital, que é você poder, através de anúncios do Facebook Ads, com R$ 10 por dia, começar a alcançar o seu público, começar a alcançar mais pessoas. Mas aí eu te pergunto, como exatamente você sabe quem é o teu público para falar para o Facebook? O Facebook, a copywriting, o tráfego e copywriting são ferramentas do marketing digital. E essas ferramentas, quando elas não são utilizadas por alguém que saiba utilizar elas, elas não vão valer de muito. São incríveis ferramentas, são ferramentas super potentes que conseguem gerar muitos resultados, só que se você não souber utilizar essas ferramentas, você não vai conseguir ter resultados, tá? Então é muito importante que você saiba, tenha já o teu cliente ideal em mãos na hora de você escrever uma boa copy, na hora de você escrever um bom anúncio. E é essa copy e esse anúncio que vão trazer os novos clientes, que vão gerar esses clientes, ok? Então assim,
Beleza, Gui, você falou que a gente precisa entender o que que é um avatar. Ok. Mas como eu sei o que que é um avatar? Como eu vou conseguir saber qual é o meu avatar? Qual é o meu cliente ideal? Então vamos lá. Existem diversos tipos de negócios, existem várias e várias pessoas. Talvez você que está me ouvindo seja um personal trainer, talvez você que está me ouvindo seja nutricionista. Eu não sei qual é a tua profissão, mas o que eu sei é, você tem um público-alvo. Todos nós temos um público-alvo. No meu caso, o meu público-alvo são pessoas que têm o interesse, que são empreendedores e têm o interesse em fazer 7 dígitos, fazer R$ 1 milhão em 12 meses, ok? Esse é o meu público-alvo. Se você trabalha, por exemplo, com personal trainer, qual que é o seu público-alvo? Ah, são pessoas que querem fazer exercício físico. Ok, mas seja mais específico. Ah, são pessoas que querem fazer exercício físico, mas são pessoas que estão focadas em emagrecimento. Então, você precisa ter bem idealizado qual é exatamente, de uma forma bem específica, qual é o seu público-alvo. Eu sugiro que quando a gente fala em avatar, inclusive, você pegue um papel, pegue uma caneta e começa a personificar. Você vai ter que reunir alguns dados e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, ok? Então vamos lá. Como que exatamente você faz para pesquisar o teu cliente ideal? O seu cliente ideal, ele deve ser feita uma pesquisa através de planilhas, beleza? Então é bem simples. Pega papel, uma caneta ou mesmo no seu computador, gera uma planilha e você vai começar a pesquisar dentro do teu público-alvo, dentro da sua audiência, quem são as pessoas que têm mais interesse no teu produto ou que mais precisam do seu produto ou do seu serviço. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa pesquisa? Como que a gente preenche essas planilhas? Cara, para você preencher as planilhas, para você saber quem é o seu público-alvo, é muito simples. A única coisa que você precisa fazer é entrar aqui no seu Instagram, no seu canal do Facebook, no canal do YouTube e começar a interagir com a sua audiência. O Instagram é a melhor ferramenta para você fazer isso. Então presta muita atenção, porque quando eu estou falando, o Instagram ele é uma ferramenta que por conta de uma função que ele tem, um papel que ele desempenha, ele é capaz de essa função é interagir com outras pessoas. Então, quando você tem essa função no Instagram de interagir com outras pessoas, você consegue fazer uma pesquisa. Quando a gente fala, por exemplo, em um negócio físico, como que um negócio físico, como que um profissional que oferece um serviço, ele conseguiria saber qual é o público-alvo dele? Ele teria que pegar uma pessoa com uma folha de papel como essa, uma caneta, ir lá na rua e ficar abordando pessoa por pessoa, um por um, para tentar falar, opa, tudo bem? Você poderia responder um questionário aqui? Aí você vai te perguntar, então, qual que é o seu nome? Qual é a sua idade? Qual é a sua profissão? Qual é a sua média salarial? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus interesses? O que que você gosta? O que que você não gosta? O que que você tem medo? Por que você trabalha? Então a pessoa faria uma entrevista ali, ela coletaria esses dados nessa folha de papel, ela levaria para um profissional, ele analisaria esses dados aqui e com esses dados ele ia gerar o avatar. Então quando a gente fala em gerar um avatar para o marketing digital, a gente de novo, mais uma vez, o marketing digital se torna extremamente superior a essa parada de conseguir conquistar as pessoas, de conseguir entrevistar as pessoas. Porque ao invés de você pegar um papel e uma caneta e todos os dias, dia após dia, ir lá e entrevistar pessoas na rua, abordar pessoas na rua, você simplesmente pode usar o seu Instagram a fazer uma interação com as pessoas que estão no seu Instagram. E não importa quantos seguidores você tenha. Então vamos supor que você quer descobrir quem é o público-alvo do seu produto ou do seu serviço. Você pode agora usar a ferramenta de caixinha de perguntas que o próprio Instagram tem. Então você pode postar um stories, como eu já postei algumas vezes, por exemplo, falando assim: se você pudesse tomar um café comigo, se você pudesse ter uma conversa comigo ou mesmo ter uma aula comigo, o que você gostaria de aprender? O que eu poderia agregar, o que eu poderia ensinar para você? Então,
Quando você faz essa pergunta para o seu público-alvo, eles vão te dar algumas respostas, certo? E isso vai variar muito de quem você é, do que você faz, do serviço que você oferece e do produto que você tem. As pessoas que vão estar entrando em contato com você, que vão estar respondendo aquela sua caixinha de perguntas, que vão estar gerando interação com você, são parcelas do seu público-alvo. É a sua audiência. E dentro da sua audiência que você vai tirar o seu público-alvo. Então, nesse momento, quando as pessoas fizerem essa interação com você, o que você deve fazer? Você deve pegar e anotar, planilhar as respostas. Você deve anotar o que as pessoas estão te falando. Qual foi a sua pergunta e o que as pessoas estão respondendo. Você pergunta, o que você gostaria de aprender comigo? E as pessoas vão falar para você, eu gostaria de aprender como ganhar dinheiro com marketing digital, como fazer isso, como fazer aquilo. Beleza, então é isso que o meu público quer. Então, dê ao público aquilo que ele quer. Existe um ditado que eu acho muito interessante, muito válido que eu fale para vocês, é o seguinte: não se vende carne para vegano. Anota aí, não se vende carne para vegano. Por que isso? O que esse ditado quer dizer? Que você não deve vender ou você não deve entregar, nem de graça, conteúdo ou qualquer informação que não seja uma informação que seu público-alvo quer. Ok? Então, se o seu público-alvo naquele momento está te pedindo para você ensinar receitas culinárias fit, então você vai ensinar isso. Você não vai ensinar outra coisa, por mais que seja outra coisa que você queira ensinar, ok? Então vamos lá. Um erro que eu vejo muitas pessoas fazendo é na tentativa de coletar informações sobre o público-alvo, se dissipando, perdendo o foco e começando a fazer caixinha de perguntas ou fazendo interações no Instagram de uma forma totalmente sem foco, uma forma sem direcionamento. E o que acontece quando você não tem direcionamento, quando você não tem foco? Você perde dados, você perde tempo, tá? Então, quando na busca pelo teu avatar, quando você for procurar qual é o teu público-alvo, qual é o teu público ideal, o que você precisa fazer? Faça uma programação. Então, eu preciso perguntar isso, eu preciso perguntar isso, eu preciso perguntar aquilo. Vamos lá. Gui, você está falando tudo muito bem, tudo muito bonito, mas o que exatamente eu preciso perguntar? Então, anota. O que você precisa perguntar para o teu avatar? Você precisa perguntar quais são os dados, primeiro, os dados demográficos dessas pessoas. Onde elas moram, se possível, qual é a profissão dessas pessoas, qual é a média salarial delas, você também precisa perguntar alguns dados, como por exemplo, dados emocionais que a gente pode falar, como por exemplo, essa pessoa, quais são os maiores medos dessa pessoa? O que ela mais tem medo de acontecer? Ou o que ela mais gostaria de acontecer, certo? Vamos pensar assim, no caso da minha audiência, quais são os sonhos da minha audiência? Quais são os sonhos que vocês que estão assistindo aqui às minhas lives, vendo os meus vídeos no YouTube? Os sonhos da minha audiência é fazer R$1 milhão, fazer uma grande quantidade de dinheiro num período curto de tempo. Ganhar dinheiro, ser um empresário bem-sucedido. Esse é o sonho que a minha audiência tem. Mas quais são as objeções para chegar nesse sonho que a minha audiência pode possuir? Já parou para pensar? No meu caso, as objeções que a minha audiência possui eu não sei se eu consigo, eu não sei se marketing digital é para mim, eu não sei se isso funciona de verdade, eu não sei se você não está me enganando. Então, existem várias e várias objeções da minha audiência e que se eu não estiver preparado, se eu não souber exatamente quais são essas objeções, na hora de ofertar o meu produto, na hora de fazer a minha venda, eu não vou conseguir ter um resultado eficiente, eu não vou conseguir ter uma boa conversão de clientes, ok? Então, focando no tema da live, como atingir um público específico? Se você é barbeiro, você já sabe que as pessoas que querem, que sua audiência, elas querem saber sobre corte de barba, corte de cabelo. Mas o que mais exatamente? Quem são essas pessoas? São mais homens? Ok. Então, qual é a idade desses homens? É de 18 a 25, é de 25 a 35? Qual é a faixa etária, né, desses homens?
aonde eles moram, qual a maior parte deles está localizado aonde. Então, são esses tipos de informações que você precisa fazer, esses tipos de perguntas que você precisa ter utilizando as ferramentas do Instagram. Então, quando você coleta esses dados, você traz, você planilha esses dados, armazena esses dados para que depois você possa avaliá-los e aí sim chegar num próximo nível, que é o que eu vou chegar daqui a pouquinho. Então, só para que você lembre desse tópico que eu acabei de falar, anota aí, você tem que lembrar que o que não é pesquisa é falta de direcionamento. O tempo todo que você usar as ferramentas do teu Instagram, você precisa estar fazendo pesquisa. No meu Instagram, eu não posto nada que não seja premeditado, eu não posto nada que não tenha um porquê, principalmente as ferramentas de interação. Por mais bobo que seja, por mais que seja algo que não pareça ter uma grande relevância para vocês, para mim são informações que eu estou coletando para que eu possa usar depois, ok? Então, beleza, Gui, eu fiz as minhas pesquisas, eu anotei, eu descobri quem é o meu público-alvo. O que acontece depois que eu encontre, que eu descubra esse avatar? Então, é o seguinte, depois que você descobrir quem é o teu avatar, e aí sim é que começa a brincadeira, aí sim é que começa o jogo. O seu avatar, como eu disse anteriormente, é o seu público-alvo, tá? O público-alvo, então, nada mais é do que aquele cliente ideal, aquele seu cliente dos sonhos. E o que exatamente você faz? Vamos fazer uma analogia para que fique mais fácil o entendimento. Quando você está conhecendo uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você está interessado em ter um relacionamento. Se eu estou conhecendo uma mulher, quando eu conheci a minha esposa, quando eu cheguei no momento que eu comecei a conhecer ela, o que eu fiz? Eu perguntei o que ela gosta de fazer, quais são os interesses dela, quais são os sonhos dela, do que ela tem medo, do que ela gosta, do que ela não gosta. Eu primeiro conheci ela, eu conheci a minha mulher. Então, depois que eu reuni essas informações, perceba a analogia com encontrar o teu avatar. Você conhece essas pessoas. Como que você conhece alguém? Fazendo perguntas. Você pergunta as coisas para essa pessoa. Então, eu perguntei as coisas para minha mulher, eu descobri o que ela gostava, o que ela não gostava. E aí sim, depois que eu fiz tudo isso, essas perguntas, aí eu comecei o quê? A me relacionar com ela. Eu comecei a falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. Eu comecei a casar as coisas que eu gosto com as coisas que ela gosta. Eu comecei a casar as coisas que eu não gosto com as coisas que ela não gosta, para que a gente pudesse entrar em sintonia, para que a gente pudesse estabelecer uma relação. Então, quando eu falo para você que você precisa, perceba que a parte de sedução e estabelecer um relacionamento, conquistar uma pessoa, ela está muito próxima com adquirir novos clientes, com conhecer novas pessoas. Essas coisas elas andam juntas, elas estão muito próximas uma da outra. Então, beleza, vamos lá. Você descobriu quem é o teu avatar, descobriu todas as informações sobre ele. O que você precisa fazer? Começar a se relacionar. Você precisa começar a postar um conteúdo que seja do interesse do teu cliente, do seu possível cliente, né? Você precisa começar a conversar e se relacionar com essa audiência. E como que você pode começar a se relacionar com a audiência de uma forma bem simples e bem fácil para que você entenda? Uma forma simples de se relacionar com a sua audiência é que você comece a falar de assuntos que você e a audiência gostam. Por exemplo, com certeza você já deve ter visto alguma página de humor, de qualquer tipo de humor que tem aqui no Instagram e que você segue essa página, ou você conhece alguém que segue uma página no Instagram. Hoje, se você analisar, o público brasileiro segue páginas de Instagram, tem página de Instagram com 6 milhões de seguidores, 7 milhões de seguidores. E por que a gente tem páginas de Instagram de humor com um número tão grande de seguidores, sendo que eles não postam informação relevante ou informação que vai mudar a vida de alguém, que vai agregar a vida de alguém? Já parou para pensar por quê? A resposta por que essas pessoas seguem essas páginas de humor é porque elas se identificam, porque elas estão falando de coisas que elas também passam. O Instagram está postando coisas que essas pessoas se identificam, elas têm uma identificação com aquilo. Eu também acontece isso comigo, já aconteceu comigo, já passei por essa situação, acho engraçado aquilo. E
É exatamente isso que você precisa fazer. Imagina que o seu público-alvo, o seu cliente ideal é uma pessoa que você está tentando conquistar. E quando você vai conquistar alguém, você precisa estabelecer uma relação, você precisa mostrar, se conectar com a pessoa. A gente pode, existem estudos, né, como que falam sobre PNL, por exemplo, que fala sobre estabelecer rapport, né? O que é isso? É você estabelecer uma conexão com a pessoa. Isso te torna mais confiável, isso te torna, de certa forma, aqui pelo Instagram, dependendo da maneira como você se portar, se te torna uma autoridade, mas principalmente faz que você seja mais confiável, para que depois aquele público-alvo que vai chegar até você, que você vai ofertar o teu produto ou o teu serviço, ele se sinta mais à vontade com você, ele se sinta mais confiança em você, ok? Então, a melhor forma, uma forma bem simples, existem diversas formas de você se relacionar, mas a forma mais simples que existe para você se relacionar com os teus possíveis clientes é falando sobre as mesmas coisas que vocês gostam, falando sobre os medos que vocês têm e falando sobre tanto as coisas que vocês mais gostam, os sonhos, né, e os medos também, beleza? Dessa forma você gera conexão e você vai conseguir conquistar a confiança dele, e isso é muito importante. Beleza, Gui. Então, qual é o jeito errado de construir o avatar? Eu preciso falar para você. Esse é um tópico muito importante que eu fiz questão de ter na nossa live. Pelo seguinte: quando quando eu mesmo já tentei muitas vezes no começo procurar o meu avatar. Primeiro que no começo, vou falar para vocês, eu sentia que isso era uma bobagem, tá? Vou ser bem sincero. No começo eu pensava, cara, eu não preciso saber quem é o meu avatar. Eu preciso imaginar quem é o meu avatar, mas eu não preciso saber mesmo quem é o meu avatar. E no período que eu estava no e-commerce, né, que a gente faz e-commerce ainda hoje, mas hoje em dia eu já não trabalho diretamente mais na criação de página, a gente já tem equipe para isso. Mas quando eu estava na parte de criação de página, mais no começo da empresa, existia uma coisa que eu comecei a fazer e que começou a gerar muito mais resultado. E quando eu digo muito mais resultado, é na casa dos milhões. Então, foi uma simples ação que eu mudei na hora de escrever as minhas copies, de escrever as minhas páginas de venda, que transformou, que virou a chave e fez com que produtos que não estavam dando certo, que não estavam indo para frente, começassem a vender 1, 2, 3, 4 milhões. E o que foi essa virada de chave? Eu comecei a pesquisar sobre a minha audiência, tá? E o que exatamente eu comecei a pesquisar? Bom, eu lembro que uma vez fui criar um produto que era um cortador de barba. Então, na época eu não tinha barba, mas eu sempre quis ter, eu sempre gostei dessas coisas e tal, e eu comecei a pesquisar. Beleza, o que as pessoas, o que esse público-alvo quer? Quais são os sonhos? Qual que é as coisas que ele mais quer? Então eu lembrei, o cara quer sentir, a pessoa que quer um barbeador, o público-alvo, ele quer ser um cara mais bem arrumado, ele quer não ter a barba por fazer, quer ter a barba bem alinhada, quer ter o cabelo bem alinhado. Ele não é um cara que anda desleixado. Então ele se preocupa com a imagem dele, correto? Foi esse pensamento que eu tive. Se ele não quer ficar desleixado, é porque ele se preocupa com a imagem dele. Se ele se preocupa com a imagem dele, é porque ele quer ser um cara mais sedutor, quer ser um cara mais bonito, quer que as pessoas vejam isso nele. Então, na hora que eu fui escrever a minha copy, eu direcionei o texto de vendas da página de vendas para falar isso para ele. Olha, com esse produto aqui, o que você vai conseguir? Aí eu falei os sonhos dele. Você vai conseguir ser um cara mais bem atraente, que as pessoas vão te admirar, vão olhar mais para você, as mulheres, você vai chamar atenção por onde você passa, você nunca vai ficar desleixado, porque essa máquina ela corta muito bem, ela faz muito isso, ela faz muito aquilo. E aí eu também peguei e pensei, por outro lado, quais são os maiores medos que esse meu público tem? E os maiores medos que o meu público tem era, por exemplo, ficar desleixado, sofrer com problemas de foliculite e etc. Então, ter falhas na barba e por aí vai. Então, eu, na hora de escrever minha copy, direcionei a copy para evitar que ele tivesse esses problemas. Então, comprando esse produto X, você vai evitar que você tenha foliculite, porque ele tem umas lâminas assim assado, que fazem a remoção do pelo mais limpa e evitam próprio para evitar foliculite, existe isso, existe aquilo, existe isso, existe aquilo, que vão evitar isso, vão evitar aquilo, vão evitar aquilo. E quando eu fiz isso, tá?
foi uma das primeiras vezes que eu fiz isso. Eu nem fiz isso de uma forma extremamente profissional, mas simplesmente o fato de ter feito isso fez com que desse uma virada de chave e que esse produto que eu tô falando para vocês vendesse 3, 4 milhões de reais em questão de meses, beleza? Então, quando eu digo para você, eu quis falar essa história, por quê? Porque quando eu digo para você não, o que você não deve fazer quando é criar um avatar, o primeiro ponto é que você não deve subestimar o poder que é você entender quem é o seu cliente ideal. Eu, por muito tempo, achava isso desnecessário. E por achar isso desnecessário, eu deixei muito dinheiro na mesa, eu deixei de ganhar muito dinheiro. E se você cometer o mesmo erro que eu cometi, com certeza você também vai deixar dinheiro na mesa, você também vai perder de vender. E talvez seja esse um dos motivos já que você pode estar tentando e não tenha boas vendas. Porque você não consegue entender quem é o seu cliente ideal. Se você não entende quem é o seu cliente ideal, você não consegue estabelecer uma relação com ele. Se você não consegue estabelecer uma relação com ele, você não consegue vender para ele, você não consegue entender ele e você não consegue vender para ele consequentemente. Ok? Então, o primeiro ponto é não subestime o poder que tem você conhecer a persona, conhecer o teu avatar. O segundo ponto, que é a maneira errada de construir um avatar, que daí sim a gente entra em construção de um avatar, é evite o achismo. Tá? Ao longo da minha jornada aqui como empreendedor, eu já dei mentorias, né? Nós temos mais de 200 alunos, e dentre essas pessoas que eu dei mentoria, era muito comum, era extremamente comum, presta atenção, é extremamente comum que as pessoas falassem assim para mim: Gui, mas esse produto que eu tô vendendo, que você me indicou a vender, não é um produto que eu compraria. Eu não gostei desse produto, eu não achei esse produto interessante. Eu acho que esse não é o produto legal que eu quero vender. E por muitas e muitas e muitas e muitas vezes, isso foi um pensamento que passou pela minha cabeça. Eu tenho um sócio e muitas vezes esse meu sócio já chegou assim para falar: Gui, eu quero trabalhar com esse produto X. Peraí. Tome água. E aí ele falou assim: Gui, eu quero trabalhar com esse produto X. E eu falei: cara, mas esse produto, sério? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, meu sócio chegou querendo vender uma flauta. Sabe aquelas flautas de antigamente que a gente tinha, que a gente tocava flauta assim? Então ele chegou para mim querendo vender uma flauta. E eu olhei aquilo, o nome dele é Juan. Eu falei: Juan, você tá brincando comigo, cara? Ninguém vai comprar isso aqui. Isso aqui é uma coisa ridícula. As pessoas não vão comprar uma flauta. Só que eu sempre lembrei disso. Falei: cara, não vá pelo achismo. Eu não vou premeditar o que as pessoas querem. Porque se eu não compraria, ok, mas eu não sou todo mundo. Então eu falei: não, beleza, vamos rodar. Cara, a gente fez mais de R$1 milhão com essa flauta. Quando eu digo isso, eu tenho certeza que as pessoas podem ter uma dúvida. Não, é mentira que ele fez isso, mas a gente fez. Nós temos dados, a gente pode provar isso. E então com isso eu aprendi uma lição. Não vá pelo que você acha. Deixa a audiência falar com você. Quem tem que falar o que eles gostam e o que eles não gostam não é você, e sim a sua audiência. Talvez no começo, quando você não conheça profundamente a sua audiência, você possa fazer algumas pressuposições. Você possa supor alguma coisa. Ah, eu acho que a minha audiência gosta disso. Eu acho que a minha audiência gosta daquilo. Mas você não deve tomar isso como uma verdade universal. Você deve estar aberto ao que você possa e provavelmente vai estar errado e que a sua audiência diga aquilo que ela quer, ok? Então, o jeito errado de começar a construir a sua audiência, o principal erro que você pode cometer é duvidar que essa audiência, que conhecer a sua audiência é importante, e segundo, pensar que não importa que não importa aquilo que a sua audiência diz, que importa só o que você acha. Não, importa só o que a sua audiência diz, e não importa o que você acha, beleza? Se coloque em segundo plano e deixa que sua audiência vá te dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela precisa, o que ela não precisa. Ok. E vamos lá. Qual que é o jeito certo, então, de coletar a sua audiência? Cara, o jeito certo de coletar a sua audiência
de saber quem é a tua persona é que você colete dados, é ser um coletor de dados. Então, pessoas que fazem esse trabalho, por exemplo, já bem comum já no mercado físico, são pessoas que vão até a rua, fazem entrevistas com diversas pessoas que passam pelo local, que são possíveis clientes-alvos e coletam dados deles. No Facebook, por exemplo, com tráfego você consegue coletar dados também. Você consegue criar uma campanha, pedir para o Facebook direcionar essa campanha para aquelas pessoas que ele acredita que tenham interesses. E aí ele vai direcionar e ele vai te dar dados. Olha, essas pessoas estão localizadas mais em São Paulo, mais em Brasília, mais em Belo Horizonte, mais no Paraná. E com esses dados você só vai planilhando, você vai anotando. Você utiliza as ferramentas, você pode utilizar, pode e deve utilizar as ferramentas do Instagram, como eu mencionei anteriormente, e falar quais são os dados que você anotou. Planilha, planilha, planilha. E depois que você coletar todos esses dados, aí sim você vai definir uma persona. Defina um nome para essa personagem. O nome dele é João. Ok. Qual a idade do João? Você vai pegar a faixa etária que as pessoas mais... Você avaliou que as pessoas mais têm no seu público. Então, a faixa etária é de 25 a 30 anos. Eu vou colocar, 26 anos, 27 anos. É de 25 a 30. Então, a faixa etária do meu público-alvo é o João, que tem 27 anos. E o sonho dele é ganhar dinheiro com a internet em pouco tempo. E o medo do João é que a internet não vai dar dinheiro de verdade, que seja tudo uma mentira, ou que as pessoas só estejam querendo vender um curso. Isso é o medo que o João tem, ok? Então construa essa persona de uma maneira bem específica e bem simples. Ela não precisa ser complicada. Você simplesmente precisa coletar informações e responder essas perguntas. Quem é? Aonde mora? Quantos anos tem? Do que gosta e do que não gosta? Basicamente são essas as perguntas que você precisa fazer, tá? Então, se você me perguntar qual é o jeito certo e qual é a maneira mais correta que uma pessoa pode fazer para identificar uma persona, para identificar uma audiência e poder falar diretamente com esse público específico, é isso. É entender essas informações. Se você sabe do que a pessoa gosta e do que ela não gosta, a chance de você conseguir estabelecer uma relação com essa pessoa já é muito grande, tá? Se você estudar técnicas de PNL, técnicas de sedução por aí, é fora que a gente vê alguns cursos assim, e que particularmente eu acho muito interessante, técnicas de comportamento humano mesmo, você vai perceber que a melhor forma de você chegar em uma mulher, chegar em um cara e você estabelecer uma relação, começar a conversar com essa pessoa, é você entender do que aquela pessoa gosta e do que aquela pessoa não gosta, tá? Então, vamos supor, para dar um exemplo aqui para que fique bem claro para você entender. Vamos supor que você está em uma festa, ok? Você está em uma festa, tem várias pessoas, tem música, tem barulho, e você olha para o outro lado e você vê uma mulher linda. Vamos supor que você é homem ou que você é mulher e vê um cara muito bonito e tal. E você quer chegar até aquela pessoa, você quer conversar com aquela pessoa, você está interessado naquela pessoa, ok? Qual é a melhor forma que você tem para chegar naquela pessoa, para se comunicar, para estabelecer uma relação de comunicação com ela? Você pode chegar se apresentando, falando: oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme e eu gostaria de casar com você. Você pode fazer isso, mas a pergunta é: isso vai funcionar? Provavelmente não. Qual outra forma você poderia fazer? Você poderia parar um pouquinho, analisar o que aquela pessoa parece gostar. Ela está bebendo uma vodka, suco com vodka e suco, sei lá, vodka energético, está bebendo um energético. Você vai chegar nessa pessoa e vai falar: nossa, eu gosto muito de energético. Você não gosta também de energético? Eu estou dando um exemplo bem bobo, mas é isso. Você vai estabelecer uma relação, você fala aquilo que você gosta. Eu não gosto de cerveja. Eu prefiro beber vodka com energético. E a pessoa fala: putz, eu também prefiro beber vodka com energético. Você fala: sério? E eu gosto de fazer isso. Você gosta daquilo também? E aí você começa a estabelecer uma relação com essa pessoa, começa a estabelecer rapport. Então logo essa pessoa vai confiar em você. Você vai, depois de conhecer ela, de saber aquilo que ela gosta, que ela não gosta, você vai pedir um contato dela, você vai pedir uma forma de vocês continuarem se comunicando, ok? Perceba que é bem parecido com um processo de venda. Eu vou pedir um e-mail, eu vou pedir um número de telefone
E aí depois você vai continuar se comunicando com essa pessoa, você vai continuar falando sobre coisas que vocês dois gostam, têm em comum. Como você vai mostrar uma forma que você pode agregar valor na vida dessa pessoa, ok? E aí depois, no final, assim é que você vai acabar pedindo para namorar com ela, você vai acabar pedindo para ela comprar um produto ou fechar um serviço com você. São bem parecidos os dois caminhos, são duas coisas que andam lado a lado, beleza? E para fechar, eu quero falar para vocês qual é um pequeno passo para que você possa começar a pesquisar quem é o teu público-alvo, quem é a tua audiência. Primeiro passo, pequeno, simples, rápido, primeiro passo. Acaba de assistir essa live, esse vídeo, sai daqui, fecha, vai para o teu canal do Instagram, abre uma caixinha de perguntas e você vai perguntar assim: se você pudesse tomar um café comigo, ou se eu pudesse dar uma aula para você, o que você gostaria de aprender comigo? Essa simples pergunta é muito poderosa e ela vai fazer com que as pessoas falem para você aquilo que elas querem de você. E aí você começa a focar naquilo. Tenha foco, tenha direcionamento e comece a nivelar o teu barco para ensinar aquilo ali que as pessoas estão querendo, estão pedindo para você. Ok? Bom, então essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um programa 7D em 12M. Continuem assistindo, continuem interagindo, mandem as dúvidas de vocês que eu vou criar mais conteúdo. Tem muita coisa boa para vir ainda. Tamo junto e é só o começo.